Daí, pessoal, mais uma resolução. O domínio real da função f de x igual raiz quadrada de 2 seno de x menos 1 para x variando entre 0 e 2π é. Então ele quer saber aí o domínio dessa função real. Antes de propriamente resolver a questão, vou fazer uma pequena introdução teórica a respeito do domínio de validade, né? Domínio de uma função real. Então, a princípio, olha só, a princípio o domínio de uma função é constituído por todos os reais. Isso vamos dizer que seja o normal de uma função. Por exemplo, a função f de x igual a 2x mais 5, uma função aí do primeiro grau, tem como domínio todos os reais. Por quê? Porque aqui no lugar do x, ó, eu posso colocar qualquer número real. Eu posso substituir o x por qualquer número real, positivo, negativo, fracionário, com vírgula, dízima periódica. Então, enfim, eu posso colocar aqui no lugar do x qualquer valor. Por isso, então, que justamente o domínio é formado por todos os reais. Domínio, então, constitui-se do grupo de elementos que podem ser colocados no lugar do x, ok? Bom, então, a princípio, domínio da função todos os reais. Mas aí existem casos de exceção. Então, nós estudamos aqui as exceções. E quais são as exceções básicas para a restrição exceções. Quais são as restrições básicas para o domínio de validade? Bom, basicamente, quando eu tenho o x no denominador, alguma coisa aqui, ó, vou botar, sei lá, uma expressão, botar aqui um m, representando uma expressão qualquer, sobre x. Então, quando eu tenho alguma coisa sobre x, então, devido a esse x, existe uma restrição de domínio. E aí eu vou dizer que esse denominador, que esse x, que esse denominador tem que ser diferente de zero. Outra restrição, quando o x se apresenta no interior de uma raiz de índice par, raiz quadrada, por exemplo. Aí o que acontece? Que esse interior da raiz tem que ser no mínimo igual a zero, não pode ser negativo. Então eu vou dizer que o radicando, o interior da raiz, o radicando tem que ser maior ou no mínimo igual a zero. Então está aqui a outra restrição de domínio, que inclusive esta se refere ao caso do exercício. Olha aqui, ó. Eu tenho a função f de x com a expressão em x dentro da raiz de índice par. Ok? Então estou diante do segundo caso aí. E vamos para um terceiro caso, que é quando as duas coisas acontecem. Quando eu tenho alguma coisa aqui em cima, não restritiva, e uma raiz de índice par com o x no seu interior no denominador. Então o x está no denominador e ainda dentro da raiz de índice par. Então eu junto as duas coisas, é o terceiro caso, e aí eu digo que o radicando, deixa eu reduzir aqui, que o radicando ele não pode ser negativo e nem zero por estar no denominador. Então o radicando tem que ser apenas maior que zero, não pode ser igual. Então esse igual não tem. Então esses são os três casos básicos de restrição de domínio, tá? São as exceções. Ainda fica-se assim atento ao caso de logaritmo, por exemplo, ó. Se eu tenho aqui f de x igual a logaritmo com alguma coisa em x aqui, ó, o logaritmando tem x, então esse logaritmando
tem que ser um valor maior que zero, já que não existe logaritmo nem de zero e nem de valor negativo. E um outro caso também, f de x igual tangente de x. Aí eu tenho que cuidar para que a resolução me leve a valores de x que não façam com que esse ângulo, né, esse argumento aqui, fique igual a 90 graus, nem 270. Então eu vou dizer que o x ele deve ser diferente de 90 graus e x diferente de 270 graus e as suas congruências, né? Dá para dizer até que é 90 graus mais π vezes k, onde k é um número inteiro. Tá? Então, os principais são os três primeiros aqui, eu só complementei mais aí o caso de logaritmo e a tangente em x. Tá? Então, esses são os principais casos de exceção em conjunto domínio. Bom, como eu percebo, né, a função f de x igual a raiz quadrada de 2 que multiplica seno de x menos 1, que aí existe uma restrição de domínio, porque o x ele está inserido no radicando. Então, qual é a minha preocupação? É fazer com que esse radicando, o interior da raiz, o radicando tem que ser o quê? Tem que ser... Deixa eu tirar aqui. Tem que ser maior ou igual a zero. Então, vou escrever isso. O radicando que é 2 vezes o seno do x menos 1. E atenção, né, que esse x menos 1 não é diferente disso aqui, ó. Seno de x menos 1 é uma coisa e seno de x menos 1 é outra. Aqui está dizendo que é seno de x, ó. O x somente é o argumento do seno. E aqui o argumento é x menos 1. Tá? Então esse menos 1 ele tá solto aqui, né? Aí vou isolar, para fazer com que eu fique com a expressão, né, com uma inequação em seno de x maior ou igual a alguma coisa. Então, fazendo isso, eu vou isolar o seno aqui, ó. Seno de x, vou deixar aqui, ó, 2 multiplicando por seno de x maior ou igual, vem para cá 1, fazendo a falsa passagem, né? Menos 1 vem para cá mais 1, fazendo a falsa passagem. E esse 2 também faz falsa passagem, indo para lá dividindo. Então, seno de x maior ou igual a 1 meio. E aí eu consegui a expressão, ó, a inequação em de forma imediata, seno de x maior ou igual a k. E a resolução de inequação trigonométrica é sempre muito interessante resolvê-la pela figura, né? Fazer uma resolução geométrica. Então vou fazer aqui, ó. Vou construir o ciclo trigonométrico. Aqui com o eixo seno, que o eixo dos cossenos. E aí, vou pensar, o seno de x tem que ser maior ou igual a 1 meio. Então, quando que eu tenho um seno igual a 1 meio? Bom, quando eu tenho 30 graus, o seno de 30 graus é exatamente igual a 1 meio. Como eu quero que seja acima, o seno seja maior que o meio, vou pensar assim, ó. Aqui no 30 graus, olha só, um arco de 30 graus, vou colocar aqui de cor. Nesse arco de 30 graus, na realidade seria um arco de π sobre 6, né? Estou trabalhando em arcos aí, mais adequado é usar radianos, mas enfim, para o nosso entendimento, 30 graus vai, olha aqui, ó, vai gerar um seno exatamente igual a 1 meio.
certo? E aí, se eu pensar, ó, existe aqui um arco correspondente no segundo quadrante que também tem um seno igual a 1/2. Se eu pensar aqui, ó, esse arco aqui, cuja extremidade está nesse ponto, também tem seno igual a 1/2. Ó, seno igual a 1/2. Aqui, ó. Certo? Então, quais são os arcos que fazem com que o seno fique acima de 1/2, sendo maior que 1/2? Os arcos que estão nessa faixa aqui, ó. Por quê? Porque os arcos nessa faixa aqui, todos eles projetar-se-ão na parte de cima aqui, ó. Na parte superior, na parte acima de 1/2. Então, na realidade, vai ser em graus desde o 30 graus até esse outro arco, que em graus também, para facilitar por enquanto, ó, é igual a 150 graus. Por que 150? Porque lembra, esse aqui é 30, né? Então esse pedaço aqui, ó, também tem que ser o equivalente a 30 graus. Então logo 180, que é esse aqui, né? Sabe que é 180 graus. 180 graus menos 30, 150. Então a faixa válida é de 30 até 150. De 30, inclusive, até 150. Como a resposta mais adequada é expressa em radianos, então eu vou fazer essa conversão. Ó. Em radianos, 30 graus é π sobre 6. Por que isso? Lembra, né, que 1 π radiano equivale a 180 graus. Então é 180 por 6 que dá 30. E o 150, bom, 150 é mais chatinho. Então tu faz assim, ó, tu coloca o 150 em graus, coloca o π do lado e divide por 180. Tá? Então sempre é assim que se faz conversão de graus para radianos. Põe o arco ou o ângulo em graus, do lado tu bota o π, embaixo 180. E aí simplifica isso, ó. Grau com grau, 0 com 0, 15 por 18 eu posso simplificar aí por 3 e eu obtenho 5 π sobre 6. Então 150 graus aqui é 5 π sobre 6 e aí eu posso expressar a resposta finalmente. Vou colocar aqui. Conjunto solução dessa inequação é formada por valores x pertencentes aos reais, desde que esse x varie de π sobre 6 até 5π sobre 6. Né? Então, essa variação, já que ele fala, né, que ele quer a resposta dentro de 0 a 2π, ou seja, dentro da primeira volta. Então, na primeira volta, esse aqui é o conjunto dos valores cujos senos são menores ou maiores ou iguais a 1/2, e aí podem atender ali aquela função como domínio, ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.